Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Arquitetos do Brasil. Hoje nós estamos aqui com uma presença super ilustre da arquiteta, mas também presidente do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Espírito Santo. Ela se deslocou de Vitória até aqui para ter um bate-papo com a gente, para dar aquele olhar, para bater um papo com a gente sobre a importância da arquitetura, sobre a visão do CAU, sobre o trabalho que a arquitetura tem desenvolvido ao longo dos anos. A gente recebeu aqui, um dos nossos primeiros episódios, a arquiteta Mônica Fittipaldi, que está aqui com a gente, está lá no cantinho acompanhando, ela que é delegada federal do CAU aqui no Espírito Santo, não é isso? Posso corrigir um pouquinho? Pode. Conselheira federal. Conselheira federal. Falei delegada, já estou levando para o lado da polícia já, né? A delegada não vai prender nem soltar, né, dona Mônica? Pois é, conselheira federal. E a Priscila Seolim, de maneira muito bondosa, eu fico aqui a minha gratidão em nome do Pó de Pedra, desse veículo novo, dessa coisa nova que a gente está fazendo aqui para comunicar arquitetura, para comunicar o uso das rochas naturais, das pedras naturais nas obras. Você é arquiteto, você está vendo a gente de várias partes do Brasil aí, você trabalha com arquitetura, você especifica pedra natural nos seus projetos, você que é um arquiteto especificador, porque tem arquitetos de várias áreas da arquitetura também, né, Priscila? Sim. E nós vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. E eu quero agradecer a você, nosso amigo, o nosso ouvinte, o nosso telespectador aqui do YouTube e das nossas plataformas, você que está sempre aqui com a gente acompanhando esse projeto que visa levar a mensagem da pedra aos confins da terra. E onde tem língua portuguesa, a gente está junto. Aonde tem língua inglesa também, o pessoal está assistindo, a gente acompanha os monitores lá, né, Saulinho? Tem uma galera dos Estados Unidos assistindo, tem uma galera da Europa inglesa aí assistindo. Então, para nós é um prazer e um privilégio. E sem mais delongas, nós vamos conversar com a Priscila, né? A arquiteta Priscila Seolim. Tudo bem, Priscila? Sim, tudo ótimo. Olá para quem nos está ouvindo hoje. Bom, Bruno, te agradeço pelo convite e também parabenizo pelo esse espaço, né, aberto aos arquitetos. Fico muito feliz da sua postura, né, de colocar o arquiteto no centro nessa questão da construção civil, na área da especificação de pedras, da importância do arquiteto, né, nesse setor. Então, fico muito feliz de estar aqui presente com o Conselho, fazendo parte também desse projeto. Não, eu e a Priscila, nós tivemos algumas conversas via telefone, depois a gente trocou zaps aí, apresentei para ela o projeto e ela de bom grado, Bruno, vamos ajudar, vamos estar juntos, porque se você parar para analisar, são pouquíssimos, logicamente que a gente não está inventando a roda aqui, mas são pouquíssimos programas dedicados à arquitetura, né? Especificamente à arquitetura. Logicamente que a nossa ótica aqui, a gente tem olhado pelo prisma da especificação do revestimento da pedra, que é o assunto da nossa indústria, do nosso projeto. Mas não é só isso, a gente quer entender como a arquitetura faz parte do nosso dia a dia, como a arquitetura contribui para o progresso do nosso país, da área de construção civil, né? E cada vez mais o arquiteto tem ganhado os holofotes, o arquiteto tem sido acionado, obviamente que por uma questão de mercado, mas também, e obviamente também, por uma questão do talento, né? Da criatividade do arquiteto. A gente tem falado com vários arquitetos aqui, e a gente tem sido bem recebido, a gente tem conseguido criar uma conexão com esses arquitetos, e a gente tem falado muito sobre o ponto, né? O ponto de criatividade. E não é só criatividade, é criatividade também, mas é a organização da obra, planejamento da obra, é estética, é gestão de projetos, e todo um aparato que sem o arquiteto não aconteceria, né, Priscila? Isso. Então, o arquiteto é, por essência, criativo, sim, com certeza. Mas a nossa profissão vai muito além disso, né, da criatividade. Nós temos técnica também, né? Por isso a Universidade de Arquitetura tem um peso importante, né? A formação do arquiteto tem um peso importante. Eu sou uma defensora da categoria de cabo a rabo,
Então, eu estou sempre neste ponto, né, em defesa do profissional da arquitetura e do urbanismo, da sua importância para a cidade, para o urbano, para a qualidade de vida de todo mundo. Então, assim, o arquiteto, ele é, por essência, criativo? Sim. Acredito que a maioria dos que se mantém na profissão, eles têm gosto por isso, né? Por criar, por inovar. Né? A gente tem gosto por isso, a gente sente prazer nisso. Mas vai muito além. E qual que é a matéria-prima da criatividade, Priscila? Agora eu peguei num ponto aí. Nossa, vamos falar só isso. Que pergunta difícil. Porque eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, né? Mas, assim, do arquiteto ele tem que ter conhecimento também. Ele tem que expandir os horizontes. Tem que ver muitas coisas. Então, eu lembro até de um professor que uma vez falou assim, bom, o arquiteto ele precisa viajar, ir a lugares, conhecer. Gente, não tem dinheiro? Vai até Colatina, vai até o bairro do lado, mas vá a algum lugar, vê o diferente, se encontrar com o diferente, porque é daí que você começa a refletir e pensar, né, como poderia ser isso daqui. Então, assim, aquela pessoa que fica muito fechada no mundo dela, ela tem dificuldade para criar. Então, ela precisa ver coisas diferentes, futuque na internet, conheça novos lugares, visite, converse com pessoas de outros territórios, de outros mundos, saia um pouco da bolha. E aí, nisso, sua mente já começa a fervilhar e pensar em soluções. Pois é, a arquitetura projetada, o projeto ali, que é o resultado do trabalho do arquiteto, ele trabalha com ângulos, com fórmulas, com formas, né? Com geometria, trabalha com desenho, trabalha com você perceber o mundo que nos cerca, como você acabou de falar, né? E a inspiração ela tem que vir de algum lugar, né? Ela tem que vir da natureza, ela tem que vir de algo que já foi construído, que alguém pensou aquilo ali. Quando você vai... A gente teve alguns episódios aqui que a gente pincelou. Eu quero fazer um episódio, Priscila, sobre história da arquitetura. Me ajuda a trazer uma pessoa com propriedade para a gente falar sobre história da arquitetura? Tenho alguns. Tem uns aqui, né? A Mônica já falou, tem o Fábio, né? Fábio. Vamos trazer o Fábio. Vamos trazer alguns aí, não precisa ser um só, não. Mas por quê? Porque tem alguns momentos emblemáticos da arquitetura que eles marcam gerações, né? Eles marcam um povo. E a gente não se dá conta disso. E estou falando de arquitetura moderna, não estou falando lá de rebuscar nada, não. Então, a gente sente reflexos até hoje. Talvez, eu falo talvez, tá? Não tem essa resposta. Mas certamente, com certeza, nós temos um setor aqui de construção, aqui, um polo industrial da pedra, muito por influência de um arquiteto, né? O Oscar Niemeyer, quando foi construir Brasília, ele projetou aqueles revestimentos dos três poderes, tudo em mármores que são daqui. Ele fez questão que fossem daqui. Saiu do Espírito Santo. Saiu daqui, nas nossas pedreiras. Você não sabia disso, né? E aí, ele, lá em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha, né? Aqueles prédios que eles fizeram, tem mármore também daqui. É uma exigência dele. Não, eu quero mármore ali. Capixaba, né? Na verdade, nem foi capixaba, não. Começou ali na região norte do estado do Rio Italva, ali que tinha uma produção, e depois entendeu-se que aqui tinha uma logística melhor e uma qualidade de mármore melhor. E a gente criou uma indústria porque um arquiteto falou, quero construir isso. E até hoje, Brasília, Belo Horizonte e algumas outras cidades específicas são polos gigantes compradores de mármore, porque um arquiteto falou, vou especificar isso aqui, eu quero valorizar o produto da terra. E aí, a gente foca muito aqui em especificação, em design, mas eu queria que você falasse o seguinte, tem arquiteto em tudo, não é isso? Em quase tudo, né? Que a gente vinha agora do almoço, a gente vinha conversando sobre os espaços urbanos, a gente vinha falando sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco, Priscila, contasse para o nosso público, para a nossa galera, onde tem arquiteto, nas prefeituras, nos órgãos. Fala aí, vou te passar a palavra, você apresenta aí o trabalho do arquiteto de várias formas diferentes, além do revestimento, da especificação de materiais. Então, as pessoas, né, quando pensam arquitetura, pensam logo no seu interior, da edificação, né, da decoração, mas o arquiteto ele vai
desde o planejamento urbano, então do macro, né, ele pensa a cidade, os fluxos, onde os automóveis vão passar, onde as pessoas vão passar, até o mobiliário. Então, assim, o arquiteto... E o objeto também. Tem arquitetos que estão aí desenhando objetos em todas as áreas. Então, nós temos arquitetos dentro das prefeituras, não apenas aprovando os projetos daqueles que fazem arquitetura para a cidade, né, mas também planejando a própria cidade, que é uma importância gigantesca. Então, assim, a arquitetura ela é uma profissão ligada ao humano. Ela não é como a engenharia, né, que ela é mais cálculo, mais numérico. A gente entra na questão social. A gente pensa em como a pessoa vai viver ali. Então, por isso essa importância toda para o urbanismo, por estar dentro das prefeituras. E a gente tem que ocupar esses espaços. Quando eu falo que eu sou uma defensora mesmo da profissão, da categoria, né, é porque nem sempre a gente é colocado à frente desses espaços. E aí perde na qualidade de vida. Perde no urbano, né? As pessoas em geral perdem, não é apenas o arquiteto. Eu não estou em defesa somente da categoria por uma questão de mercado. Posso dar um exemplo? Pode sim. Muitas prefeituras pegam, prefeito, presta atenção aqui, prefeito. Falar com o prefeito aqui agora. Prefeitos, secretários, pessoal que está nos órgãos de gestão aí. Às vezes a prefeitura pega um recurso e constrói uma pracinha, não sei aonde, em tal lugar, porque a população do bairro aqui quer. Tudo bem, tem que se pensar o uso dos espaços públicos, mas aquilo é mal projetado, um arquiteto não desenha aquilo, ou não projeta aquilo, ou não calcula aquilo, não mensura aquilo. Aí ele compra lá aquele parquinho mal acabado, com produto inferior, com um produto que ninguém usa também. Tem aqueles espaços assim, não tem nenhuma razão de ser para o cara fazer uns aparelhos ali que ninguém quer usar, que ninguém vai usar. Colocar aquela academia, né, que já é um modelo pronto. Que aquela academia nasceu para virar sucata. Em muitos lugares, né? E aí a prefeitura gasta uma grana naquele negócio e aquilo não atende ninguém. Aquilo vira sucata, aquilo fica desabitado, não é isso? Não tem Desse jeito. Não tem a mão do arquiteto ali, né? Isso, faltou um arquiteto pensando o uso da população. O que essa população precisa e quer. Que a gente tem que ouvir a população e a gente também tem que filtrar. Porque, enfim, a gente estuda, né? Tem técnica, como eu te botei, não é só criatividade. Então a gente tem que fazer um estudo ali de como que aquela comunidade se comporta, onde que eles vão, onde que eles precisam, o calor daqui, como que é, vamos arborizar mais, o paisagismo. Então o arquiteto está em todos esses campos. Agora, quando a gente fala de arquitetura, a gente dá o foco em projetar casa, né? Fazer casa, fazer prédio. Mas tem a área urbanística também, né? O arquiteto ele é um urbanista por profissão ou não? Sim. Tem a faculdade, né? Dentro da universidade é arquitetura e urbanismo. Fala um pouquinho sobre o urbanismo aí. O que é essa área da arquitetura? Vamos lá, é uma área que eu sou apaixonada. Então, assim, a gente projeta também. A gente projeta o edifício, a gente projeta a cidade. Como você botou a pracinha, né? A gente precisa desenhar ela, dizer onde vão estar cada coisa ali, dizer qual que vai ser o paisagismo usado, quais plantas que nós vamos usar. Então, até nisso a gente entra, né? Quais que se adaptam àquele clima. As calçadas também, que é uma outra coisa que, às vezes, muitos municípios, né, largam de lado, mas que tem uma importância gigantesca e o arquiteto pode ajudar público, muito né? nisso. Então, assim, a gente... Desde onde vai estar o banco para a pessoa sentar, porque a gente tem que pensar nisso também. Se a gente quer incentivar que as pessoas caminhem nas cidades, a gente tem que ter a oportunidade dela sentar, volta e meia, o arquiteto vai pensar nisso, e é o urbanista quem faz isso. Até o fluxo também do coletivo, do transporte público, né? Então, o arquiteto vai pensar todos esses caminhos. Agora, Priscila, você preside um órgão deliberativo, consultivo, como é que funciona? De categoria, como é que é isso? Vamos lá explicar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Explica o que é o Conselho. A nossa função primordial é fiscalizar. Fiscalizar o exercício profissional. Ou seja, pegar aquela pessoa que não está habilitado em arquitetura e urbanismo e que está exercendo de alguma forma a profissão, e colocando em risco a vida, né, da população e coibir esse tipo de atitude. Então essa é a premissa principal do órgão. Mas a gente quer caminhar junto
com o arquiteto, com o profissional, né? A gente quer se conectar. Então, assim, nessa gestão, a gente está buscando visitar as prefeituras, tentar descobrir quais que têm servidores públicos atuando enquanto profissional técnico de arquitetura, quais as que estão faltando, porque isso é importante para a qualidade urbana. A gente, enfim, está mergulhando em todas as atividades, até porque, assim, a fiscalização em si, a gente é um órgão um pouco novinho, quase digamos que um adolescente, né? Nós temos 12 anos de existência. Acho que se eu não fizer não está nem na puberdade ainda, né? Nem chegou na puberdade ainda. Então, somos um órgão bem novinho e, por isso, assim, a gente não tem ainda, que eu digo ainda porque a gente está trabalhando para crescer. Nosso corpo técnico é um pouco enxuto e a gente tem que dar conta do estado todo. Então, a gente elenca, né, quais são as atividades que a gente pode fazer em torno da fiscalização para tentar ver aquela que vai ter maior efetividade para os profissionais da área e também para a cidade, para aquilo que a gente vai ter maior retorno. E aí, nisso, a gente começa a trabalhar. Nisso que a gente está vindo ao interior, tentando contactar as prefeituras, faz parte dessa fiscalização indireta, que nem sempre a gente tem... O pessoal não vê, né, que está sendo feito. A gente não tem, assim, fiscais suficiente para estar em todas as cidades do Espírito Santo batendo de porta em porta de obra. Então, a gente vai fazer esse outro trabalho. A gente vai chegar lá de alguma forma, que seja com parcerias. Mas, Priscila, para o arquiteto novato que se formou agora, 2015, 2020, 2023, esse arquiteto talvez nem sinta muito, nem tenha nenhuma referência. Mas para os mais antigos, que formaram aí 2010 para trás, sei lá, estou dando uma data referência aí, de uma década mais ou menos. O profissional do CAL, ele é um profissional que antes estava em outro conselho, né? Uhum. E a premissa de montar um conselho específico para o arquiteto era de criar um conselho que valorizasse o arquiteto e que desse mais ferramentas. O CAL está caminhando para isso, para ser um ponto, uma âncora de apoio, para ser, como você disse agora, né? Para ser aliada desse arquiteto. Sim. E o arquiteto sentir isso, poxa, legal, o CAL me defende aqui, defende a minha profissão, ele tem lá mimos, né? Não é mimo, mas às vezes umas ações de categorias, por exemplo, um plano de saúde, né, numa condição diferente para quem é associado, né? Eu me lembro que na época o outro conselho lá, que era amiga que eu fazia parte também, que tinha uma mútua, né? Eles faziam um caixa lá e fizeram parcerias com bancos, com plano de saúde, enfim, com a estrutura social. Você acha que o CAL está caminhando para isso, para que o arquiteto... Tem muita gente satisfeita com o CAL, beleza. Mas para o cara, às vezes, que pode estar insatisfeito ou não tem enxergado mudança ou melhoria, para que ele fale assim, poxa, legal, evoluímos. Temos um conselho só nosso, estamos protegidos. Olha, você me perguntou sobre algo que eu vou dar um spoiler. não era para abrir agora. Nós estamos, dentro do CAL, trabalhando com um clube de benefícios com parcerias com algumas entidades. Não posso abrir ainda muito. Tá vendo como é que eu enxergo lá? De meu amigo arquiteto, cola com o papai aqui, ó. Porque tudo isso tem um caminho, né, interno para a gente chegar lá. Então, mas assim, na hora que tiver redondinho, vai em breve, ter um Sans Club aí. Os arquitetos vão saber sobre tudo. Tá mas vendo, assim, galera? Você colocou sobre a história, né? Então vamos fazer o desafio aqui ao vivo aqui para você. Quando sair, você dá a primeira mão para nós do Pó de Pedra, que provocamos o tema publicamente aqui. Tá bom, venho aqui anunciar. Ótimo, aí ó, viu, Nara, aí ó, compromisso da presidente, hein? Vai lá, conta para nós. Então, você colocou sobre a história, né? Você trouxe o Niemeyer. E aí, assim, tem uma questão interessante. O CAL a gente comemora o Dia do Arquiteto. E isso foi determinado junto com a criação do CAL no dia do aniversário do Niemeyer. Opa, olha aí, Niemeyer, tá com moral, hein, bicho? Porque ele foi um dos arquitetos também que brigou para que a gente tivesse esse espaço. O que a gente queria? A gente queria ter um espaço de voz, né? Porque a gente fazia parte do CREA antes. E a gente tinha o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o IAB, e aí depois foi crescendo, surgiram outras entidades
de arquitetura mesmo, de arquitetos, mas eram uma espécie de associações, né? Os profissionais se associavam. Conselho mesmo, conselho de categoria, a gente pertencia ao CREA, ou seja, os profissionais eram obrigados a pagar o CREA. Chegando lá, tinha uma disputa gigante para poder ter espaço de voz, né? Quem projeta o quê, né? Ah, eu estudei isso também, eu também estudei. E aí tinha aquela briga enorme por espaço. Os arquitetos queriam ter um espaço próprio para defender aquilo que a gente pautava, que é um pouco diferente dos engenheiros, né? Quando eu coloquei para vocês que a gente pensa muito mais o humano, tá aí a nossa grande diferença. Então, assim, a gente queria que a nossa categoria tivesse essa evidência, né? Essa diferenciação. E aí foram uma briga de muitos anos, né? E quando saiu, foi... Enfim, 12 anos atrás, no dia 31, foi no apagar das luzes, 31 de dezembro, que foi assinada essa lei, a lei de criação do CAU. E aí a gente ganhou esse espaço. Mas honestamente e francamente, o espaço aqui é para isso. Você acha que o arquiteto teve benefício tendo um conselho só seu? Com certeza. Assim, é preciso que alguns arquitetos entendam que é um processo, que é um caminho, né? A gente está há 12 anos construindo um conselho que veio do zero. O CREA, no caso, ele já está há 1000 anos ele construído. Mas a gente pode ver esse desafio em construir numa oportunidade também. Que a gente tem a chance de fazer algumas coisas diferentes e fazer do nosso jeito e ganhar espaço na sociedade. Que antes a gente estava ali sob o guarda-chuva deles. Então, mas vamos lá. Eu estou fazendo essas perguntas que é a oportunidade que o CAU tem também de falar com o seu integrante, né? O arquiteto, o urbanista. Mas, em termos práticos, não precisa ser nem na sua gestão e nem só o CREA Capixaba, mas a nível Brasil, né? A nível institucional. Tem algum ponto que diz assim, poxa, aqui o CAU fez a diferença, foi melhor para nós. Algum ponto específico que dá para a gente elencar? Então, a gente está na briga agora pelas DCNs, que isso são diretrizes nacionais curriculares, né, para as faculdades, para poder melhorar os cursos de arquitetura. Se não existe o CAU, a gente não tem força para fazer essa briga. E fora que, assim, relacionamento com o Ministério das Cidades e tudo mais. Agora a gente tem um conselho para chamar de nosso, para ir lá, bater na porta... E reivindicar. É isso, e botar aquilo que o arquiteto quer. E, assim, do nosso lado de cá também, o arquiteto comum tem a nós. Enfim, o Conselho de Arquitetura ali do Espírito Santo tá para ser provocado também. Cheguem com as demandas, cheguem com a questão... Somos um conselho enxuto, pequeno? Somos, mas a gente vai fazer um esforço grande para estar presente. Tanto que a gente está tentando mesmo se aproximar do interior e chegar em todas as áreas. Vou botar pimenta nessa conversa aqui. O arquiteto hoje, a partir do momento que tem o CAU para ele consegue ganhar mais do que o engenheiro? Financeiramente, vamos lá. A gente está numa batalha, assim. Eu acho que o arquiteto já tem mais reconhecimento. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que eu falando aqui como ouvinte, como um cara que está conversando com muita gente, inclusive não temos nada contra o CREA, pelo contrário, são nossos parceiros, né? E nós temos um carinho enorme por todos e todo mundo aqui constrói e faz isso tudo acontecer. E nem os técnicos, né, que seria o meu conselho de origem, o conselho dos técnicos, agora que mudou, eu esqueci até o CRT. Não, é CFT, Conselho Federal dos Técnicos. O federal, daqui é regional. Mas, enfim, o que eu ia dizendo era o seguinte, eu vejo que o arquiteto, por ele estar em contato assim, com um desejo do cliente, ele tem o contato com o cliente para captar assim, o que o cliente quer, o que ele quer construir, qual que é... tirar a ideia que está na mente, né, e dar forma a ela, eu vejo o arquiteto em uma vantagem muito grande. Né, tanto do poder decisório, do que material colocar, o tipo de obra que vai ser executado, a metragem, etc, etc. Ele tem os dados mais na mão. Né? E o engenheiro ele é contactado exatamente na hora que tem que executar. Então ele precisa de fazer o cálculo estrutural, ele precisa fazer a base daquilo ali, precisa escolher os materiais de base, né? E isso tem dado uma notoriedade
ao arquiteto, que inclusive tem nos impressionado. Não é à toa que a gente abriu um programa para falar com o arquiteto, sabe? Porque a gente está entendendo que o arquiteto tem conseguido construir um caminho que ele não tinha. Ele tem conseguido construir um caminho de fidelidade, de confiança com o cliente. Porque é igual médico, quando você vai no médico, o médico receita e tem aqueles que, tomar isso aqui não, né? Mas grande parte do paciente que vai lá, ele segue à risca aquele protocolo ali. É o meu arquiteto, né? Hã? É o meu arquiteto. É o meu arquiteto tá falando. Deixa eu consultar meu arquiteto aqui. Agora mesmo, na tua consultação, a gente estava falando aqui, o cara me pediu para ver se eu tenho a saída de um material aqui que ele comprou. O arquiteto falou, não vamos botar isso, vamos botar aquilo. Aí ele tá com o material parado, ele vai desfazer do material. De tanta credibilidade com o arquiteto. Você acha que o CAL pavimentou esse caminho de credibilidade que os arquitetos estão ganhando no mercado atualmente? Isso com certeza. A gente ganhou essa voz, né, que a gente brigou para ter, agora a gente está fazendo uso dela. Então acaba que as pessoas começam a reconhecer mais o arquiteto. Mas assim, tem muitas áreas ainda que nós precisamos entender como sendo também áreas do arquiteto. Por exemplo, isso que você colocou, da execução. Com todo respeito aos engenheiros que executam, mas o arquiteto também é um executor de obras. E nem sempre as pessoas compreendem isso, né? No exterior, por exemplo, o arquiteto ele é a pessoa que tem o conhecimento do todo da obra, daquilo que está se fazendo. Então, ele é a pessoa que vai estar acima, conduzindo todas as frentes. Porque dentro da obra você vai ter projetos de várias áreas, né? Você tem o projeto elétrico, hidráulico e tudo mais. O arquiteto é aquele que entende do todo. Mas esse entender, Priscila, ele é muito bonito. Ele é muito assim... É uma coisa que... O que é entender, né? É conhecimento. Né? Conhecer o todo. E você não acha que, por outro lado, até você estava falando sobre a briga de analisar mais cuidadosamente a grade curricular dos cursos, você não acha que, de repente, o sistema educacional está enfraquecendo a profissão do ponto de vista, assim, de que o cara não tem acesso a uma informação A, B, C, D, H, esse cara não está chegando muito cru no mercado, não? O que você acha sobre isso? Isso, infelizmente, agora sim, eu converso com outros colegas, não é exclusivo da nossa área. Eu fico muito triste da forma como está, né? A tendência é que a nossa profissão deixe de existir. Então é por isso que a gente está aqui nessa briga por novos DCNs, por fazer diferente. Porque a gente não quer uma coisa dessa, a gente sabe que isso é prejudicial para todo mundo. O EAD, ele ganhou um outro tamanho dentro da pandemia, correto? Veio a pandemia, foram quase 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, né, Saulo? Quanto tempo foi de pandemia? Foram 3 anos de pandemia? Mas de comércio fechado foi mais ou menos 1 ano e meio, né? Foi 1 ano e por meio, aí. 2 anos. Aí o EAD ganhou forma. Todo mundo falou, cara, vamos estudar remoto, porque é o caminho, se deslocar, etc. E, de repente, vem o rebote disso. Não funciona para a nossa profissão. Porque o cara está chegando no mercado de trabalho. E como você falou, isso não é problema só do arquiteto, não. Isso é generalizado. O cara não tem conhecimento. Aí o cara sem conhecimento, o cara faz burrada no mercado, não faz? Faz, com certeza. E é triste, assim. Eu fico com vergonha quando eu vejo algumas coisas. Mas o cara não sabe o que é cota, bicho. Isso. Não tem não a leitura, sabe cotar, não sabe fazer uma leitura de um projeto. Isso é realmente muito triste, assim, de ver acontecendo. Como é que muda esse cenário? Eu acredito que a gente, por meio de lei, vai conseguir chegar lá. Isso, como eu te botei, não é exclusivo nosso. A gente tem que fazer essa briga em conjunto mesmo, com outras profissões. Tanto que, assim, os engenheiros também, a medicina já fez essa briga, né, e colocou lá, não é possível, gente, um médico graduado por EAD, não faz sentido nenhum. A mesma coisa o arquiteto. Muita gente, e aí essa questão, né? Muita gente acha que o arquiteto ele vai se ligar só à estética. Não é, ele precisa de técnica também. Se fosse só estético, se fosse só o criativo, a gente nem precisava ir à faculdade. Eu tô lembrando aqui, tô rindo sozinho que nos anos 80, nos anos 90, o EAD era o Instituto Universal Brasileiro, você lembra? O cara recebia uma revistinha, aí ele fazia curso de eletrotécnica, curso de pedreiro,
Tinha vários cursos aí. Agora veio o EAD, ensino à distância. Não faz sentido você ensinar arquitetura à distância. Priscila, presidente do CAU Espírito Santo. A gente voltar um pouquinho atrás aqui na conversa. Para quem não sabe, você que às vezes não se debruça sobre o tema, toda cidade para existir, para se pensar os espaços públicos, ela tem 2 órgãos consultivos, 2 instruções que viram lei orgânica do município, que se chama em alguns municípios PDM, né? Em outras se chama PDU, mas é a mesma coisa, né? Isso. Plano Diretor Municipal ou Plano Diretor Urbano. Tem uma diferencinha. O Plano Diretor Urbano é muito usado para municípios onde não tem área rural ou não tem uma área rural significativa, como Vitória. E aí os demais que têm uma área rural se chama Plano Diretor Municipal. Porque ele também vai delimitar, né, onde está a área urbana da área rural. Então tudo bem, eu não sabia. Para mim era tudo a mesma coisa. Então o PDM ou PDU é o Plano Diretor Municipal, ou seja, as cidades montam um conselho junto com o legislativo, né, os vereadores, e eles delimitam as zonas urbanas da cidade. Então, significa dizer o seguinte, aqui só vai ter indústria, você que é de Cachoeiro, vou te dar um exemplo. O Distrito Industrial de São Joaquim, ele não está ali por acaso, só porque fulano disse que vai ser, pelo menos não deveria. Ele faz parte de um projeto de diretor urbano, ou PDM, Projeto Diretor Municipal, em que o município delimita, diz aonde pode ter o que na cidade. Para você não ter um bairro residencial e no meio daquele bairro ali um cara comprar um terreno e montar um tiá lá na sua cabeça, para você dormir com barulho de tiá, né? Para não ir carreta grande pegar bloco na porta da sua casa. Então existem áreas públicas. E o arquiteto, ele deveria ter, mas deveria ter muito mais, um papel importante na criação desses PDMs. Por que quando você vai botar uma lupa no corpo consultivo que faz esse trabalho, a gente tem gente de tudo que é área e poucos arquitetos? Não vou dizer que não tem arquiteto, porque acho que quase todos devem ter 1 ou 2 ou 3 ou 4, mas num contingente de 100, num contingente de 50 pessoas envolvidas. Por que o arquiteto não está mais presente na projeção da cidade? Essa é a nossa maior briga. A gente precisa estar. Bom, essa questão de PDM, PDU, ela não é muito antiga, né? Ela é uma lei recente, assim como o CAU, né? Relativamente recente. Então, há uns anos atrás, foi a criação do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades determinou que todo município deveria ter, né, o PDM acima de uma população significativa. E aí começou-se a construir. Os municípios não tinham um corpo técnico para fazer esse estudo do município e criar o seu próprio PDM. Então, institutos vieram atrás, né, da realização. Isso foi na época, por volta de 2006, 2007, enfim, que estava fervilhando isso de ter que ser feito os PDMs e os municípios correndo atrás. Então, muitos arquitetos foram trabalhar nesses institutos para criar os PDMs. A partir daí, né, a gente começa a ter uma política de monitoramento das cidades, porque antes não se tinha, antes se construía onde quisesse, na beira do rio. E como você botou, né, a questão acústica, principalmente, de alguém chegar lá, botar um comércio, nada a ver num bairro residencial. Mas tem outras questões que são muito importantes hoje em dia, né? Que a gente, quando tem uma chuva, uma grande enchente, aí todo mundo reclama, fica, meu Deus, enfim, olha que problema gigante. É o PDM quem segura para a gente não ter essa questão, para a gente não ter problema com relação a isso, para a gente ter os cursos d'água protegidos, para a gente não ter uma impermeabilização excessiva na cidade, né? Pavimentar tudo e não ter para onde a água correr. Então, é o PDM que vai fazer essa segurança. E aí você me pergunta, por que os arquitetos não estão à frente? Aí é uma questão política que a gente quer mudar, que a gente quer dialogar com cada prefeito, com cada prefeitura, gestor, secretário, para que a pessoa entenda da importância, né? O que ele vai estar dando de retorno para a população que ele está ali gerindo a cidade. Então, eu acredito muito no diálogo. Eu acho que, por meio
dessa exemplificação, né, que a gente começa a conversar, senta, bate papo. Mas você tem algum exemplo, Priscila, para dar de alguma prefeitura, que, por exemplo, que você está diretamente fazendo esse trabalho? Ou isso é uma coisa que não pode falar? De bastidor? Bom, então, hoje a gente veio conversar com a secretaria aqui em Cachoeiro. Cachoeiro tem arquitetos, né, trabalhando no corpo técnico, mas também tem algumas questões, enfim, a gente vai dialogar. E amanhã nós estamos indo a Piúma ter uma conversa sobre habitação social, num projeto que o CAL está fazendo e o prefeito de lá se mostrou aberto em trabalhar em conjunto, né? Nós vamos fazer um projeto bem legal de laudo e vistoria sobre habitações autoconstruídas, ou seja, habitações que não tiveram profissional técnico nenhum na sua construção. Então, você por aí já descobre, né, de o regularização, problema. Né? Não é regularização. Há casas que estão construídas, foram construídas pelos próprios moradores, e aí você vai ter diversos problemas, né, infiltração e problemas que afetam a saúde da pessoa que está ali morando. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai dar um curso para 20 arquitetos, 20 profissionais se capacitarem nessa área, né, de laudo e vistoria. Nesse projeto, nós vamos montar uma parceria com a própria prefeitura, com a unidade de saúde, para poder fazer uma sobreposição, né, de como está a saúde dessa população que está vivendo dessa forma precária. E daí a gente tem também direcionamento para ver como melhorar a situação. Como modificar essa questão. É um projeto social, então? É um projeto... Então, a gente tem uma área da arquitetura que se chama Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, ATIS, que atua nessa questão de habitação social. E aí, quando você me pergunta se é um projeto social, a ideia é que essa área seja remunerada para os arquitetos, que tenha arquiteto dentro de todo o poder público trabalhando com isso. Que vai dedicar tempo e trabalho, horas de trabalho. Não é trabalho voluntário. Por isso que eu te freiei assim, não é projeto social, as pessoas pensam muito em projeto voluntário, né? A ideia não, a ideia é que isso seja um campo de atuação do arquiteto. Assim como as ONGs fazem, né? As ONGs ajudam o próximo, mas eles precisam de dinheiro e tem que arrecadar de algum lugar. Precisa remunerar o profissional que está trabalhando, né? Sem dúvida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Priscila. Aproveitando aqui essa rica oportunidade de a gente estar com a presidente estadual do CAL, né, aqui nos nossos estúdios. Para você, meu amigo marmorista, para você, industriário, para você, vendedor de mármore e granito, a gente está falando com a presidente da pinóia toda aqui, meu amigo, ó, dos arquitetos do Brasil. Agora, deixa eu te falar. A gente tem a gente observa uma coisa. Nós temos arquitetos extremamente bem-sucedidos que não dão conta de atender a demanda que aparece. É projeto em cima de projeto, o cara vai montando aquele escritório, chama um, chama outro, bota 10 estagiários, bota 50. Se o cara botar uma escola para trabalhar, para dar estagiário para ele, não dá conta de tanto serviço. E tem aquele arquiteto que não consegue pagar a marmita. E o cara fica fazendo 10, 15 profissão ao mesmo tempo. E o cara olha o boleto chegar lá, vou ter que pagar meu cal ainda, não estou pagando nem... Estou tendo que fazer bico de DJ, bico de garçom. E se lutou, se esforçou, se formou em arquitetura, não consegue espaço no mercado de trabalho. Existe reserva de mercado. Qual a dificuldade que tem da gente ter uma disparidade tão grande de colocação do profissional que às vezes não consegue se firmar na profissão, fica trabalhando de estagiário para os outros ou prestando serviço? Dá uma palhinha para nós aí. O que você acha que é isso? Foi bom que a gente estava falando agora de habitação social e tem muita relação com isso também, né? Existe uma pesquisa que foi feita pelo CAL de que 80% das pessoas não contratam um profissional de arquitetura. Aliás, não só de arquitetura, não contratam um profissional técnico para construir suas casas. Ou seja, esses arquitetos bem-sucedidos e os não-sucedidos estão disputando 20% da população. É um mercado muito restrito, se a gente olha dessa forma. E aí, por quê? Né? Como a gente vai fazer a leitura? A maioria das pessoas entendem que arquiteto é um profissional caro, que não é para elas. Então, assim, só quem está contratando, isso eu estou generalizando, tá? Já tem uma população boa aí começando a contratar. Mas, no ideal das pessoas, é que só a elite vai poder contratar um profissional de arquitetura. Só aquela pessoa com muito dinheiro vai poder contratar.
E aí fica esse mercado restrito. Esses 80%, uma parte deles poderia receber habitação social por meio do poder público, porque a gente tem lei para isso, de 0 a 3 salários mínimos. Quem precisa fazer esse trabalho são as prefeituras, mas tem uma população também de 3 a 5 salários mínimos, que também não tem costume de contratar arquiteto, e aí a gente precisa popularizar a profissão. A gente não pode ficar preso nessa questão de profissional de elite vendendo só material caro. A arquitetura em si, ela não precisa ser cara. Mas então, Priscila, eu tô te conduzindo na entrevista aqui para apurar de você essas informações. Não seria um trabalho primordial do CAL a gente pegar esses 80-20 e transformar em 50-50, pelo menos? Como é que faz isso? Como é que comunica com a população comum? Ó, tem gente ouvindo a gente aqui que o cara tem que ganhar aí 2 salários aí, 1 salário e meio, ganha R$2.000 por mês, ganha... E esse cara quer construir. Ele juntou as economias dele lá, ganhou uma herança de alguém, fez um negócio esporádico lá que deu resultado para ele. Ele quer investir em construção, quer ter a casa própria, que é o sonho de todo brasileiro, né? Como é que o CAL pode contribuir para que se tenha mais espaço para o profissional, para que ele não fique refém da profissão? Entende o que eu quero dizer? Sim, entendi. E é exatamente isso que a gente anda tentando fazer. A gente está tentando dialogar com a população, com esses 80%, tanto aqueles que têm direito pelo poder público, quanto esses que consideram que arquiteto não é para ele. Chama o pedreiro lá, bota o pedreiro lá. E aí... E tem o projetinho também, tem o negócio, cara, que sabe o cara formou em arquitetura. Aqui, eu tô faz um desenho, faz um desenhozinho para mim, mas é só um desenhozinho. A gente precisa primeiro explicar à população o que é o arquiteto, para que serve, que ele não é só para deixar sua casa bonitinha. É por isso que nós temos esse espaço aqui, Esse espaço eu te agradeço, porque é isso. Eu preciso de espaços que eu saia da minha bolha, né? Que eu não fale só com arquitetos. A gente tem falado disso aqui. Inclusive, essa é a nossa temática. Querendo ou não, a gente está falando de pedra, a gente não mostrou a pedra aqui, a gente não está vendendo pedra aqui, mas você está entendendo que isso aqui é um produto para falar de pedra. Sim. A gente tem aqui os empresários, tem cada dia da semana a gente tem uma pauta diferente, a gente tem falado com médicos, com advogados, com pensadores de diversas áreas do conhecimento. E, cara, quanto mais você, meu amigo, que entender o que um arquiteto faz, entender que o custo de um arquiteto não chega nem a 6% de uma obra, né? O que custa, na verdade, é você não ter arquiteto. Que aí vai fazer besteira. Você vai gastar demais com material, você vai se lascar, meu irmão. Vai se lascar. Aí depois que dá errado, aí chama o arquiteto para regularizar ou para ajustar uma coisa ali que... Aquela pilastra que ele botou no meio da sala. Aquele quarto que ficou truncado ali no meio, com um corredor meio estranho. Aquele troço que fica vazando. É isso. Então, assim, a pessoa precisa entender a importância. Aí, quando ela vê que o arquiteto, gente, é a parte mais barata da obra. Então, assim, se ela juntou dinheiro para construir, ela consegue pagar o arquiteto. E isso, inclusive, assim, para aquela pessoa que está construindo por etapas, é até uma forma dela planejar também o que ela vai construir primeiro para ela ter aquilo concluído, e sem fazer besteira, sem ficar largando a obra no meio do caminho, né? E entra a pedra também. A pedra a gente tem de diversos valores, da mesma forma. Então, assim, uma arquitetura bem pensada, ela não necessariamente precisa ter materiais caros. Ela pode ter o material melhor. Tipo, eu estava conversando com você que fui num lugar no fim de semana onde eles tinham uma construção mais antiga e uma construção mais recente. A construção mais antiga, ela tinha sido pensada com materiais mais simples, mas com uma arquitetura perfeita, com uma ventilação cruzada, o acesso dos quartos do hotel, né? As pessoas não ficavam passando na frente da sua varandinha, então você tinha privacidade. E era uma arquitetura de materiais simples. Já outros lugares, as pessoas acham que precisam dos materiais caros, e aí nem sempre a arquitetura ela é de fato boa, assim, né? Ela não está pensando no aquecimento, na ventilação, no fluxo, onde a pessoa vai entrar, onde ela vai sair. A arquitetura é isso, é pensar o ser humano. Então, é pensar o ser humano. Mas aí tem uma parte do mercado, os 20% lá, que insistem e estão a todo momento fazendo isso, colocando a arquitetura como uma coisa glamurosa, que é. Ninguém está falando que não é. Liberdade para eles. Ótimo. Nós temos que ter a arquitetura glamurosa, porque pensar as coisas novas,
pensar, planejar o espaço, tá tudo certo. Mas a gente precisa popularizar a arquitetura também, né? Para o cara fazer uma casinha de 80 metros quadrados aí, de 100 metros quadrados, de 50, 60, e o cara entender que ele tem o arquiteto ao lado dele, né? Isso. Enfim, a pessoa que, enfim, tem um recurso maior, que vai fazer uma casa enorme, que quer o material glamouroso, tem espaço para isso também. Tem o arquiteto para isso também. Agora, os próprios arquitetos precisam entender e educar a população, né, que a arquitetura é muito mais do que isso. Inclusive, essa arquitetura também precisa ter qualidade, não só materiais de excelência. Então, porque por mais que você tenha dinheiro, no final você não quer só a estética bonitinha, né? Você quer morar bem, você quer ter conforto, e conforto é isso. É você pensar toda a logística ali por trás da arquitetura, todo o desenho técnico e de uma execução perfeita. Eu falo para você, presidente, para vocês colocarem uma atenção, fortalecerem o trabalho no litoral, especialmente o litoral sul, o litoral norte também, mas o litoral sul aqui ele tem uma faixa mais contínua de habitada, né? Os municípios saem lá, Vila Velha, Guarapari, aí vem Anchieta, né? Depois de Anchieta vem Piúma, depois Piúma, Itapemirim, e já tá ligando com Kennedy já. Essa região, cara, ela tá altamente sendo povoada. Muitos investimentos chegando, toda hora chega notícia, por advento de portos, né? Estão vindo portos para cá, e as pessoas estão meio que querendo sair um pouco do interior e morar no litoral, né? Tem notícias aí, a gente acompanha a mídia aí, tem notícias aí de que tá vindo o primeiro resort pro estado. Eu estive esse final de semana, cara, ali naquela região ali de Guarapari, Buenos Aires. Há 5 anos atrás não existia Buenos Aires. Hoje é uma rota turística. Nós ficamos ali numa hospedagem ali, teve um congresso lá, a gente foi para lá, um retiro lá espiritual. Aí onde eu tinha passado 1 ano e meio, 2 anos atrás, que era estrada de chão, agora está asfaltado, sabe? Com sinalização e tal. E você vai passando aqui no litoral, Iriri e tal, muito loteamento surgindo, muitas casas. É demanda para o arquiteto, né, cara? E é materiais que são especificados ali também. Movimenta toda uma economia, não é isso? Sim. Então, uma percepção até que, viajando agora pelo interior, eu sou de Linhares, né? Moro em Vitória há muitos anos, mas uma percepção de mercado diferente um pouco da arquitetura da capital com os interiores. Na capital, as pessoas estão muito concentradas em produzir arquitetura de interiores, porque a maioria das pessoas moram em edifícios, apartamentos. Então, são as grandes construtoras, né? E aí é um arquiteto só que projeta o edifício em si. E aí diversos outros arquitetos fazem o serviço de arquitetura de interior. Decoração interna. Não é nem só decoração, né? Eles fazem arquitetura mesmo agora, né? Tem uma amplitude maior. E aí já no interior, que são lotes, residências soltas no terreno, né? O arquiteto, em sua maioria, está fazendo arquitetura mesmo, o projeto arquitetônico, né? Para quem não entende, a gente tem essa parte interna que a gente trabalha, e quando a gente fala arquitetônico, a gente fala o todo, a construção da casa em si, do edifício em si. E isso no interior é mais forte, ando vendo, e é muito bom para os profissionais, né? Para a gente abrir a mente, assim, tem muitos profissionais, eu mesma fui uma, né? Fui para a capital estudar e nunca mais voltei para o interior, e a gente precisa abrir a mente que precisamos de arquitetos também nos nossos interiores, nas nossas cidades pequenas. Mas muito, você pode ter certeza. Porque a Vitória é uma cidade linda, para você que nunca foi em Vitória, uma cidade altamente urbanizada, o valor do metro quadrado lá é caríssimo, né? Sim. São obras de grande porte, tanto os edifícios quanto as residências, né? As casas. Até os bairros suburbanos lá, você pega Jucutuquara, tem todo tem toda uma atmosfera ali de bucólica, também, né? História, tem toda aquela linguagem, né? E quando você pega o interior aqui que eu acabei de citar, agora que na verdade o litoral, a gente aqui do interior, a gente fala que interior é para roça, né? Litoral é litoral. É muito bom. Vocês que estão na capital já olham aí tudo interior. Mas tá tudo a mesma coisa. É terra que não tem ninguém morando, o pessoal tá indo morar. Mas pra você ter ideia,
Marobá, por exemplo, uma praia aqui de Presidente Kennedy. Era uma praia selvagem, pô. Era uma praia que ninguém ia lá. Era só mesmo quem gostava de ir praia deserta, sabe? É uma ventania danada, uma doideirada. Ninguém gostava de pegar a praia ali. Hoje fizeram a orla lá agora. Fizeram a orla, né? Fizeram o calçamento, fizeram os aparelhos públicos ali. Quer dizer, já ganhou vida. Agora já tem projetos conectando ali Kennedy com Marataízes, pelo litoral, né? Marataízes está crescendo demais. Muita gente que é daqui está ficando velho, está até mudando daqui, está morando em Marataízes, está ficando para lá. Aí estão indo os grandes centros para lá, né? Os supermercados, os varejistas, os atacadistas, estão indo as lojas de material de construção, né? Isso gera e gira a economia. Eu te garanto que tem mais obra ali sendo construída sem alvará, sem um projeto, com certeza, do que muita gente desses que eu citei aqui das janelas de oportunidades estão sendo acionados. Então, assim, é um comentário que fica aqui no ar aqui para você, presidente, para olhar com carinho isso. Não vale a pena fazer umas parcerias, uns núcleos de parceria com as prefeituras, para o primeiro emprego do arquiteto, para esse cara projetar isso tudo, montar. Tem prefeitura que não tem corpo técnico formado, não tem um órgão de aprovação, a Secretaria de Desenvolvimento, não tem uma secretaria. E é importante, porque isso muitas vezes é o primeiro emprego de alguém, é um primeiro contato que o profissional tem com a arquitetura, com a oportunidade de arquitetar, né, de gerar conteúdo. A gente quer levar essa valorização também ao profissional do serviço público, porque muitas vezes assim as pessoas entendem, aquele arquiteto que está ali no serviço público é porque ele não deu certo no mercado, mas não necessariamente. Boa. Tem muita gente que opta e quer fazer um concurso público também e quer trabalhar pela cidade, quer trabalhar com o urbanismo em si, e é na prefeitura que você tem maior campo nessa atuação. Então, assim, a gente precisa das prefeituras porque a gente tem pessoas preparadas para isso e querendo atuar. E precisam de uma boa remuneração para isso, né? Não adianta também a prefeitura ofertar a vaga, mas jogar uma remuneração lá embaixo, porque aí ela só vai ter o mau profissional, né? Ela não vai ter o bom profissional. Ou nem isso, né? Que hoje em dia está difícil. E aí, quando você fala desses interiores ampliando, assim, eu faço até um apelo ao profissional, né? O arquiteto que está nessa região. Que aí, assim, a região está começando agora, está se começando a construir, é nessa hora que a gente precisa atuar, é nessa hora que a gente precisa ficar de olho. Porque depois que já está construído, já está denso, por exemplo, Vila Velha, todo mundo fala, né, do problema dos edifícios que fazem sombra na praia. Olha isso. E aí você desvaloriza aquele lugar. Então, assim, do incorporador também, que está indo para esses lugares, para ele não ser um mero extrativista, né? Que ele vai ali construir, vender. Eu vou te falar, Mônica. A Mônica está aqui, vou te citar aqui. Semana passada eu entrevistei um arquiteto aqui, que foi meu aluno de edificações e foi aluno da Mônica de arquitetura, o Eduardo de Lima. É um arquiteto, não estou citando você aqui, Dudu, para nós é o Dudu, né? O Eduardo se formou, não tem muito tempo, não sei precisar, ele falou aqui, mas ele estudou comigo em 2014, 15, né? E depois fez mais uns 4 anos lá com a Mônica, lá na faculdade de arquitetura, se formou arquiteto. E ele está entrando para uma área, ele falou um nome agora, me fugiu, efêmeros. Arquitetura efêmera. Ele está fazendo o efêmero, que nada mais é do que os estandes. Tem outros tipos de efêmeros. Para eventos. Né? Para eventos e tal. Ele está virando referência. Já virou referência nisso. E está projetando produtos. Ele está fazendo mobiliário ali, interno, né? Usando pedras. Um negócio assim altamente requintado. Cabe ao profissional também buscar se reinventar, né? Também. Buscar áreas, né, Mônica? O cara buscar coisas que ele pode, onde ele pode se destacar, onde ele vê mercado. Não adianta também ficar só esperando uma vaga abrir. Né? Temos que ir atrás, com certeza, tem que se recriar. Mas aí, assim, quando eu falo da cidade, né, em si, aí tem o incorporador, ele vai fazer edifícios, vai ter trabalho para muita gente, mas a gente tem sempre que ter aquele olhar assim, a gente não pode esgotar esse trabalho dessa cidade aqui e agora. A gente tem que deixar para o futuro. A gente tem que pensar
no meio ambiente também, né? Então, trabalhar junto. A mesma coisa quando a gente pensa, ele está na arquitetura efêmera, a gente batalha muito para que as pessoas entendam isso também como arquitetura. É uma outra questão, porque muita gente olha uma coisa que vai ser demolida daqui a pouco, né? Vai construir, demolir daqui a pouco. Não, você que tem ligação com a área de eventos aí. Hoje em dia ninguém faz evento mais assim, vou fazer um evento, bota uma plantinha aqui, bota Não é. Não, hoje você tem uma cadeirinha, uma decoraçãozinha, não. Tem o aparato, um projeto mesmo, tem um desenho. Então é uma outra área dos arquitetos também que eu acho fascinante. É muito divertido até, né? Agora você pode viajar mais. Você está projetando ainda, Priscila? Você está com o escritório? Projeto, então. Eu estava, até o início desse ano, dentro da Prefeitura de Vitória, trabalhando com habitação social. Tá, legal. Então, eu estou retornando agora para o escritório. E, enfim, no momento, eu estava ali quase 2 anos. Mas você então tem agora... seu acervo lá? Você tem seu acervo Tenho, lá, né? como arquiteto e urbanista também. Você deu o spoiler, né? Agora eu vou dar um spoiler, aproveitando a Priscila, que é a audiência da Priscila, que os arquitetos de todos o Espírito Santo. A gente está lançando, vamos lançar aí agora em abril, né? Começa agora. Nós estamos lançando uma página chamada Acervo Rochas, em que nós vamos publicar obras. Dá para botar o Acervo Rochas aí, ô bonitão, no Instagram? Grande Saulo. Gente, a salva de palma pro Saulo. Ei, Saulinho, nosso garoto. É o menino que controla tudo aí, ó. Sem Saulo a gente não faz programa. Mas a gente está querendo dar visibilidade. Nós vamos começar a lançar agora os projetos do Acervo Rocha. A gente vai passar esse trabalho aí. Eu te perguntei se você está projetando, porque eu vou te falar um negócio. Uma dor do arquiteto. Por que esses softwares são tão caros? Não tem como brigar com essa galera, não? Para baratear isso? Ir lá, mandar uma notificação. Ó. Daqui a pouco a gente vai lançar aqui o Acervo Rochas. Abre essa página aqui, ó. Acervo Rochas, ó. Vou te contar que essa briga por software... Deixa eu só acabar de falar isso aqui. Acervo Rochas Digital vai começar a sua jornada em busca da pedra ideal para a sua casa. As principais pedras do mercado, as melhores empresas, um guia definitivo sobre as pedras que farão parte da sua vida. Onde comprar e o que especificar. Em breve, mais uma ferramenta de consulta aí, de inspiração para você, dona de casa, para você, arquiteto, para você, designer, para você que trabalha buscando uma pedra para chamar de sua. Mas responde aí sobre o software. Por que esse troço é tão caro aí? Tem gente que inviabiliza trabalhar, ué. Como é que vai fazer? O valor é internacional. Essas empresas, as mais famosinhas, todas são internacionais. Não tem pena do sujeito, não. Então, quando ela cobra, tipo, ela ganha lá na Europa essa mesma coisa, ela não tá nem aí pro Brasil. Diálogo a gente já tentou com os representantes do Brasil. Eles mesmos se colocam assim, a gente não consegue de jeito nenhum. Mas tem solução. Vamos lá. Tem o software livre. Então, assim, já tem vários. Por exemplo, sabe que tem um filme de animação que ganhou o Oscar agora, o Flow. Muito fofo. Levei minha filha até para assistir, ela amou. E esse filme foi feito, a animação dele todinha, com software livre. Ah, é? O Flow foi? O Flow. Então, assim, tem solução. A gente pode chegar lá. Esses software livres, como é que eles funcionam, né? Eles têm... pessoa que trabalha nessa área de computação, que poderia explicar os nomezinhos melhor do que eu, mas assim, os dados deles, né, abertos para poder outras pessoas virem e trabalhar. Código livre. Isso, código livre, essa palavra que eu estava buscando. Para outras pessoas chegarem e trabalharem novos softwares em cima disso. Então, já tem alguns para 3D, já tem para BIM também. Lógico que assim, é mais difícil trabalhar com esses softwares. Porque as empresas elas têm interesse em fazer você se vincular. Então, o que elas fazem? Elas vão lá na faculdade e te dá o software versão estudante. E aí quase de graça, né? De graça mesmo. Na versão estudante você não paga nada. Então, você passa a faculdade inteira ali aprendendo aquele negócio que tem 1000 recursos e tudo mais. Quando você se forma, qual é o software que você conhece? É aquele. Que custa... Só que aí ele não é mais de graça. O rim direito e o esquerdo. Só que aí ele não é mais de graça. Então aí se torna um problema. E assim, ele tem 1000 manuais, né? Tipo, 1000 vídeos na internet ensinando a pessoa a usar. Eu não tenho nada contra não, tá, meu amigo software? Mas a gente só tá discutindo aqui porque
Maltrata o cara que quer se estruturar. Depois você reclama, você sabe do que, né? Não vou falar aqui, não. Eu uso um desses softwares, assim. Não é brincadeira, né? É dureza, é muito alto o valor. É pesado, então. é pesado. Tá uns 20 pau, tá quanto? É um de top de linha aí, mais ou menos? Tá por aí. Ano, né? Não, é mais disso anualmente. É mais disso, uns 30 pau já anualmente, né? Aí inviabiliza, realmente. Mas enfim, a gente tem a FNA, né, que é a Federação Nacional dos Arquitetos, eles montaram o Solari, que é para poder disseminar o conhecimento sobre esses softwares livres. Eu te confesso que eu fui essa pessoa que durante o finalzinho ali da faculdade, enfim, comecei, na verdade, era o AutoCAD, né, o tradicional, aí fui para o BIM, fui escalando dali. Então, quando eu saí da faculdade, o BIM era uma coisa muito recente e eu já estava dentro. Eu adorava essa parte de aprender o software novo. E aí era esse mercadológico, né? Que aí eu tô com ele até hoje. Mas para os estudantes, para esses que estão começando agora, eu dou a dica: procura os softwares livres, gente. Tenta se habilitar nesses softwares para você não sofrer no futuro, você ter uma opção. E assim, se já está ganhando Oscar, é sinal de que é bom também, né? A gente consegue trabalhar. Agora deixa eu te falar, Priscila, a gente já está encaminhando para o encerramento. O nosso programa aqui, a gente fala sobre pedra, sobre o uso da rocha no revestimento. E a gente tem falado, né, sempre que eu tenho oportunidade, a gente tem levantado a bandeira de dizer o seguinte: não tem, com todo respeito a todo mundo, e tem gente qualificada em outras áreas que a gente não é, isso tudo bem. Mas não tem arquiteto no Brasil porque a gente fala assim, né? Parece que a gente está querendo vender uma coisa assim fora da casinha. Mas o fato é que o mercado de arquitetura de revestimento de pedra aqui é muito forte. Nós somos referência. Quando eu ia dizendo não tem, assim, não tem lugar do Brasil que tenha a força da referência que nós temos na pedra, né? Os nossos arquitetos aqui, quem está por aqui, quem produz aqui, tem gente boa no Brasil inteiro, gente que é referência também em pedra no Brasil inteiro. Mas a gente conseguiu se tornar um polo especificador, um polo que pensa a pedra de maneira diferente. Eu acho que o arquiteto sul-capixaba, ele tem muito a ensinar. O arquiteto capixaba, lá em Vitória também, está aqui pertinho, tem também um polo grande na Serra, lá em Vitória, no norte. O arquiteto capixaba, ele tem uma expertise, que é saber especificar pedra. E eu tenho dito que se você é um arquiteto de qualquer lugar do Brasil, você quer aprender, você quer ganhar experiência especificando pedra, vem aqui conhecer a indústria, vem aqui visitar os polos produtivos para você ter conhecimento de causa sobre a pedra. E a gente estava conversando no almoço, eu trago essa pauta aqui para a gente já encaminhar para o final. Você acha que falta conhecimento de materiais para os arquitetos para que a gente promova ainda mais a especificação? E quando eu falo em especificação, eu estou dizendo que a gente fomenta o mercado quando a gente especifica o material que é nosso. A gente fomenta toda a nossa economia, né? Você acha que falta essa informação? Eu acredito que recentemente a pedra não está chegando até esse profissional mais novo como um material assim, de fácil uso, né? De tentar entender as diversas nuances, porque é um material natural. E aí, aquele que é industrializado, a informação parece que chega mais rápido, né, sobre como utilizar. Mas nós estamos abertos, tanto para levar a comunicação, né, para os arquitetos recém-graduados, buscar esses arquitetos que são da região, que têm capacitação grande, elevada na questão, né, para promover esse conhecimento, levar o conhecimento até os demais, tanto para o Espírito Santo todo, para os recém-graduados, como para fora daqui também, né? Mostrar o que o Espírito Santo tem. Nós somos o conselho do Espírito Santo, a gente quer mostrar o que o Espírito Santo tem de bom também. Pois é, e a pedra está no topo aqui, quando se fala de arquitetura. Lógico que a gente também tem fábricas de porcelanato aqui no estado, de madeira. A gente tem uma indústria muito diversificada, né? Indústria de cimento, indústria de tinta.
A gente tem tudo aqui, né? Nós somos privilegiados. Mas a pedra, ela é um ponto forte da nossa economia e vale a pena a gente levantar essa bandeira, como temos levantado, Priscila. E para nós, do Pó de Pedra, Arquitetos do Brasil, está recebendo uma pessoa como você, da sua envergadura, que representa uma organização dos arquitetos, que fala de arquitetura todos os dias, toda hora, é a matéria-prima do assunto de vocês. Vocês estão aí para servir o arquiteto, como foi falado em vários momentos do nosso bate-papo aqui. Para nós é uma honra estar te recebendo, a gente fazendo votos que esse conteúdo chegue aos arquitetos capixabas, você que é vinculado ao CAL, você que tem alguma resistênciazinha ainda ao CAL, né, que acha que pode melhorar. Cara, não tem órgão que chegou no ápice ainda, não tem? Temos que melhorar muitas coisas. Eu sou a primeira a reconhecer. Mas estamos de portas abertas para quem tiver sugestões, quiser trabalhar junto também. Aquele cara que fica só enchendo o saco, mandando, só reclamando, também não adianta. Tem que ser o cara com quem quiser trabalhar junto também, né? Porque eu vou te contar, o conselheiro é um cargo voluntário. Então, todos nós, assim, somos profissionais da área de arquitetura que resolvemos ocupar um pouquinho do nosso tempo pela categoria. E aí, vamos lá, tô chamando gente para estar junto. E a galera às vezes não entende essa doação, né? Esse voluntariado, esse trabalho de amor pela profissão mesmo. Como a gente aqui também, a gente criou um produto, né? Estamos trabalhando para esse produto vingar, graças a Deus. Com um pouco mais de 2 meses de vida, a gente já esteve presente na principal feira do nosso setor, como voz do setor. Para nós foi uma honra ter recebido esse convite e ter honrado esse compromisso, a quem nós somos eternamente gratos, aí a Marmomac Brasil, né? A pessoa da Flávia, do Wagner, de toda a instituição, ao Cindy Rochas, o Ed, que tem dado apoio ao Centro Rochas, né? A gente recebeu aqui o Fábio, queremos trazer o Thales aqui para falar com a gente, como presidente atual do Centro Rochas. Nós estamos criando esse canal de comunicação, nós estamos dizendo para vocês, arquitetos, ei, estamos aqui, queremos te ouvir, queremos ser vozes para você, né? Ser voz, né? Criamos toda essa estrutura aqui, né? Você gostou dos estúdios do Bem bonito, gente, muito bonito. Pois aqui tudo. Foi pensado a arquitetura, tem os artesãos ali, ó, que produzem as pedras. Tá ali o nosso amigo Romário Rosa, que produz essas peças lindas e maravilhosas. São artes da nossa região. Nós preparamos toda uma estrutura para dizer para o arquiteto, especifique rochas naturais. Você tem dúvida, você tem dificuldade, você tem alguma barreira, você tem algum tipo de entrave com relação a isso, nos procure, vamos conversar, vamos tratar, vamos desenvolver a linguagem. Eu acho assim, passamos daquela era de muita formalidade, de ficar cheio de dedos para falar. Hoje você pega um celular aqui, dependendo da sua audiência, você fala com o mundo, né? É verdade. Você passa mensagens aí que instrumentalizam ações importantes. Quem sabe, eu sonho algum dia a gente ganhar uma força tal em que a gente consiga ser um ponto de encontro irrecusável, né? Não ignorável, não dá para ignorar, né? O canal, quando o cara quiser buscar um conteúdo sobre arquitetura, a gente tem mostrado aqui, Priscila, projetos, informações, dizendo para o cara onde ele acha que quer pesquisar sobre isso. Nós temos aqui fulano que é referência. Você quer entender sobre aquilo? Temos aqui também. Tá lá, se você olhar com carinho, são várias temáticas. Então, ao invés de você ficar consumindo conteúdo de bobeirada aí de noite, mas eu quero distrair a minha cabeça. Aí vai lá, bota lá um podcast que só fala bobagem lá, fica aí ideologizando, fica aí só falando de política. Política é importante, tudo é importante. Mas dedique um tempo para você consumir um conteúdo como esse. Não sei o que Cal está fazendo. Você não assiste um programa como esse, você não está vendo que as pessoas estão aqui. Não é não, Priscila? É isso aí. A gente está aqui, ó, abrindo espaço. Não sei qual pedra comprar. A gente tem vários programas que a gente fala aqui sobre o uso das pedras, sobre... A gente está para trazer uma pessoa para falar de ciclo de vida de produto aqui, uma pessoa que fez um estudo técnico profundo, né? Uma pessoa de muito conhecimento na área de geologia. Então a gente tem conversado com geólogos, nós temos conversado com engenheiros, nós temos conversado com arquitetos, enfim, são muitas áreas de conhecimento aqui, e com
o operador da pedra, o empresário da pedra, quem faz o mercado da pedra, né? Para você ter subsídio, o que você quer especificar, qual a sua dúvida, qual a sua dor, qual a sua dificuldade, qual o seu problema, qual o planejamento que você está fazendo. A gente está aqui o tempo inteiro, não é conversando, não é gastando energia nem tempo, a gente está aqui produzindo conteúdo para que você se sinta representado, meu amigo arquiteto, para que você se sinta que você tem a voz, para que você possa falar, o microfone está aberto para o presidente aqui falar da visão do CAL. Não é isso, Priscila? Isso aí. Te deixei à vontade aqui para você falar também suas pautas, né? Pois bem, a gente está aqui e tem muitas coisas mais. A gente vai depois em off aqui conversar sobre projetos, de estar promovendo eventos aqui, de estar aqui apoiando iniciativas do CAL, né? De linkar com as prefeituras, de linkar com o profissional. Qual o subsídio que você precisa? O que nós precisamos fazer para melhorar? Na inércia, a gente não faz nada, né? Só no campo das ideias, se essas ideias não vêm para a prática, isso aqui, esse programa, esse momento, esse ambiente, ele surgiu de uma ideia. E depois da ideia vem a iniciativa. Depois da iniciativa você bota em prática. E você só vai colher o resultado se você tiver consistência, tiver conteúdo, tiver responsabilidade, tiver uma coisa que eu chamo relevância. O que é relevância? Se a gente viesse para cá ficar contando só piadinha, talvez até daria mais engajamento, né? Porque o pessoal gosta de uma piadinha, né? Mas a gente está aqui criando um conteúdo de informação, um conteúdo sério. Não é brincadeira você falar de arquitetura, porque são obras, é o sonho de vida de alguém levantar uma casa, é o sonho de vida de alguém comprar um apartamento, é o sonho da vida de alguém pensar e planejar o uso de um espaço público. Então, a gente trata isso aqui com muita seriedade, não é isso? É isso, Bruno. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, porque a gente não quer falar só para os arquitetos também, né? O Conselho de Arquitetura, a gente quer falar com a sociedade. Aliás, o Conselho é para a sociedade. Então, assim, em toda essa cadeia da pedra, desde o produtor e tudo mais, todo mundo, uma hora, precisa de um arquiteto. Então, a gente quer comunicar com essas pessoas, entender qual que é a nossa profissão, que as pessoas se conectem com a gente também, né? Consigam entender o que faz o arquiteto, onde a gente quer chegar, qual a importância. E toda essa rede é importante também. Então, a gente também precisa ouvir bastante, a gente também precisa estar junto. É isso que a gente quer. E para o arquiteto que, enfim, tem alguma questão para se colocar com o CAL, a gente quer ouvir, a gente quer ser provocado também, a gente quer saber o que acontece nos outros municípios. Eu moro em Vitória, eu quero saber o que acontece em cada município desse estado, como que estão os arquitetos nesses locais, o que estão precisando. E é isso, a gente quer estar junto, se comunicar, crescer junto, tentar produzir junto. E se quiser falar, o arquiteto quer falar com você, ou quiser falar com o corpo do CAL, como é que faz? Entra onde? Manda e-mail para onde? Liga para onde? Você quer que eu dou o telefone aqui de cabeça? Eu não tenho telefone de cabeça, mas nós temos contato, WhatsApp, telefone, não, só depois você eu passo. A rede social lá, Rede social também pode entrar, @oficialcalES, é o nosso Instagram. Sigam o Instagram do CAL, por favor, assim vocês acompanham todas as nossas atividades, toda a nossa programação, os eventos que a gente faz, as capacitações também, que o CAL também serve para isso. A gente quer capacitar o profissional, a gente quer colocar o profissional nos diversos mercados, né, que nós temos dentro da arquitetura. Nossa frente de trabalho é muito ampla e o arquiteto precisa conhecer diversas. Está ruim aqui, gente, tem outras, vamos buscar. Muito bem. Essa foi a nossa querida arquiteta Priscila Seolim, presidente do CAL Espírito Santo. Muito obrigado pela sua vinda até aqui, obrigado por nos brindar aí com essas informações valiosas sobre os projetos que o CAL tem, a importância do CAL, né, a força do arquiteto, as iniciativas que visam mudar o mundo da arquitetura, pelo menos, né? Aonde você mora, onde você vive, a ocupação dos espaços públicos. Para nós, mais uma vez, é uma honra. Obrigado por você estar aqui com a gente até o final desse programa. Sinal que você está gostando da gente. Deixa o seu like aí, curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo. É sempre importante você estar
levando esse conteúdo aí para outras frentes, para pessoas que não conhecem a gente ainda. Você é fundamental na disseminação e na publicação, na publicidade e no engajamento desse conteúdo. Para nós foi uma honra mais uma vez, que tenhamos mais momentos como esse. Obrigado. E estamos juntos. Aqui com a gente, você já sabe, no Pó de Pedra, falar de pedra ficou mais leve.